nosso retiro ministerial. Amém? Então Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Josué capítulo 1, versículo 8. Quero dizer para você que eu estou feliz, hein? Estava olhando as fotos das células tudo crescendo, o pessoal voltando, todo mundo animado, motivado, glória a Deus. Ontem eu estava dando aula no ITQ, das 8h30 da manhã até 1h da tarde, aula de homiléstica, que a gente começou lá a preparar alguns esboços junto com os alunos, para ver como é que fazia, e saiu uma mensagem lá: um cansado motivado. Não é a de hoje, mas olha o que Deus falou ontem lá, foi demais. Como é que pode alguém cansado estar motivado? Como é que pode, né, irmão? Como é que pode? Mas pode, e a Bíblia diz que pode, mesmo cansado, permanecer motivado. Mas é para outro dia essa conversa. Hoje nós vamos falar aqui, livro de Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos falar sobre as 5 chaves do sucesso. 5 chaves do sucesso. Quem quer ter sucesso aí na vida, nas empreitadas, no ministério, no chamado de Deus? Então, aqui na Bíblia nós vamos ver 5 chaves para o sucesso. Quando Deus nos dá uma tarefa, quando Deus nos dá algo a fazer, como que nós conseguimos vencer e ter sucesso nas nossas tarefas? Disse assim o Senhor a Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche teus olhos. Deus fala conosco, Espírito Santo, fala no nosso coração nesta manhã, através da tua palavra, que nós possamos, Deus, aprender mais de ti e possamos crescer na tua presença, meu Deus, e termos o sucesso naquilo que o Senhor nos tem dado a fazer. Em nome de Jesus nós oramos a ti, meu Pai. Amém. Amém, irmão? Então se assente aí. Glória a Deus. Irmão, aqui é o seguinte, no contexto: Josué, ele era homem de Deus, servo de Deus, servia a Moisés. Quando Moisés resgatou o povo, quando Moisés caminhou pelo deserto, o mar se abriu. Todo esse tempo Josué esteve junto. Ele foi um dos espias, dos 12 espias que foram enviados na terra prometida, que voltou de lá animado, motivado, dizendo: nós vamos entrar nessa terra, Deus vai dar para a gente, tem gigante, mas os frutos é bom, mas Deus vai nos fazer prosperar, vamos entrar logo. Mas os outros espias disseram que não, que era perigoso demais, que talvez os gigantes iam matar e não ia dar certo. Mas Josué acreditava, ele era um homem de grande fé. Josué era um homem escolhido de Deus, e quando Moisés foi retirado, depois que Moisés morreu, o grande líder Moisés, o homem de Deus, o que falava com Deus face a face, que o seu rosto brilhava, Deus chamou Josué e disse: Josué, Moisés trouxe o povo lá do Egito, andou pelo deserto, acompanhou e liderou até aqui, na entrada, nas portas da terra prometida, mas agora o meu servo é morto, e agora eu tenho chamado você, Josué. Agora você vai substituir a Moisés, agora você vai dar continuidade ao trabalho. Deus chamou Josué para uma obra maior, talvez até do que o seu líder Moisés. Josué estava diante de um grande desafio: substituir Moisés, uma responsabilidade de conduzir o povo à conquista da terra prometida, a terra dos gigantes. Todos sabiam que haveriam batalhas, haveriam guerras. Tomar a terra prometida, adentrar a terra prometida não seria algo fácil. Precisaria de um líder forte, precisaria de alguém que estivesse centrado em Deus, alguém que tivesse
contato com Deus, e Deus escolheu Josué e chamou Josué. Mas Josué, como qualquer um de nós, quando é colocado diante de um grande desafio, quando é colocado diante de uma grande missão, por conta do conhecimento de si mesmo, das suas dificuldades, a gente fica temeroso, a gente fica um pouco, ansioso, com medo, um receio de: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou prosperar nessa demanda? Eu vou prosperar nesse negócio? E nós ficamos às vezes temerosos, e Deus, Ele já sabendo, Ele vem, conversa com Josué, e Ele dá para Josué as chaves para a vitória. Ele fala para Josué o que ele tem que fazer para ter sucesso, o que ele teria que fazer para que as coisas dessem certo, como que ele poderia ter sucesso nesta grande tarefa que Deus tinha colocado nas mãos de Josué, de liderar o povo para a vitória. Como ter sucesso? Deus fala para Josué aqui neste texto que nós lemos aqui. Eu quero falar sobre pelo menos 5 chaves para o sucesso, mas que estão embasados em um princípio eterno de Deus, um princípio que nós já falamos aqui outras vezes. Quando Deus, Ele sempre se revela, quando Deus sempre se manifesta ao homem, quando Deus sempre quer fazer alguma coisa, Ele diz: faça a tua parte que eu faço a minha. Deus trabalha com parceria, Deus trabalha com a gente em parceria. Se nós fizermos alguma coisa, então Ele reage. Ele diz: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você tomar uma ação, tomar uma atitude conforme o que Ele pede para que faça, Ele diz: eu vou contigo. Deus foi quem venceu Golias lá na arena, mas Davi teve que atirar a pedra. Então Deus, Ele sempre trabalha na parceria. E dentro da parceria, Deus chama Josué e diz: agora nós vamos ter uma parceria nós dois, faça a tua parte que eu faço a minha. E então ele diz o que o Josué tinha que fazer, qual era a função e a tarefa de Josué. E a primeira coisa que Deus coloca muito claramente para Josué é que é importante demais, para ter uma primeira chave do sucesso, chama-se adquirir conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mais ainda, Ele disse: medita nele de dia e de noite. Medita, pensa. Ele estava falando de conhecer, meditar na lei, ou seja, introspectar as verdades da palavra de Deus no meu coração. Meditar na palavra, revela, mais ou menos o que a gente faz aqui na semana inteira. Porque no domingo a gente ouve uma mensagem aqui, fica lá em casa remoendo. Alguns eu sei que mais aplicados, inclusive eu sou um desses, vai lá no YouTube, logo que lança, já vai assistir mais uma vez no YouTube. E depois que assiste mais uma vez, vai lá na célula, e lá já tem mais um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, um toró de parpite, como o povo diz, lá um compartilhar do que Deus falou comigo, o que Deus falou contigo, e estamos meditando para quê? Para que esta palavra, ela encontre um espaço no nosso coração, um espaço permanente, e esse espaço permanente produza mudanças e transformações que são necessárias em nós, porque olha o que Deus diz: medita no livro desta lei, e então Ele prudentemente te conduzirás. Ou seja, esse livro vai guiar os teus passos. Aliás, Salmos 109, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Primeira chave do sucesso é conhecimento. Outro dia Deus disse: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento, irmão. Não estava faltando oração, não estava faltando culto, dia de culto, não estava faltando oração no monte, não estava faltando o conhecimento. E por vezes nós desprezamos esta primeira chave, a primeira chave para o sucesso, porque a Bíblia é o livro da sabedoria. A Bíblia é o livro que nos ensina, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais sabedoria adquirimos, e melhores são as nossas chances de sucesso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Irmão, se a gente gastasse
20% do tempo que a gente gasta com o Facebook, lendo Bíblia. 10% do tempo da Netflix, se nós gastássemos aprendendo a palavra de Deus. Se nós gastássemos um pouco do nosso tempo em coisas que não nos agregam nada, em coisas que não nos trazem crescimento, e nós gastássemos, investíssemos esse tempo em aprender a palavra de Deus, em saber um pouco mais da palavra de Deus, eu posso dizer para você aqui, que pelo menos uns 60 a 70% dos problemas que enfrentamos na nossa vida não aconteceriam, não existiriam. Porque a Bíblia é o livro da sabedoria, ela nos torna sábios, ela nos permite entender a vida, ela nos permite fazer escolhas corretas, escolhas certas, porque a Bíblia nos ensina, ela fala de todos os temas. Quanto mais conhecemos, quanto mais somos instruídos por Deus através da sua palavra, maiores são as nossas chances de sucesso. E é por isso que Deus começa aqui no principal: busque sabedoria, busque conhecimento. Primeira chave do sucesso é o start, é o começo. Quem não busca sabedoria, quem não busca conhecimento, está fadado ao fracasso, porque Deus disse: o povo perece os que não têm conhecimento. Quem não tem conhecimento, segundo a Bíblia, está fadado ao fracasso, está fadado a perecer. Eu posso dizer talvez aqui com liberdade, que pelo menos, para não exagerar, 80%, pelo menos 80% dos problemas que as famílias, que as pessoas vêm relatar e contar para a gente, e pedir oração, e pedir instrução e aconselhamento, não existiriam se esta pessoa fosse dada ao estudo bíblico. Não existiriam na vida da pessoa se ela fosse dada ao conhecimento, se buscasse conhecimento. A Bíblia é o livro da sabedoria. Nós desprezamos o tesouro por vezes, a chave do sucesso Deus nos entregou. Ele estava dizendo para Josué, a primeira chave, uma das mais importantes talvez: busque conhecimento. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, em todo o tempo, para aprender. Aprenda rápido, aprenda bastante. Ele disse: então prudentemente te conduzirás. E ainda ele diz aqui no finalzinho do versículo 8: e farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Ele diz que a Bíblia, o conhecimento, vai fazer prosperar o teu caminho. Se você meditar no livro desta lei, se você aprender, então você vai prosperar em todos os teus caminhos. Primeira chave do sucesso: adquirir conhecimento de Deus. A segunda chave do sucesso, já no versículo 9, ele diz: seja forte. Então a segunda chave do sucesso é ser forte, estar forte. Lógico que ele não estava falando aqui da força do braço, embora Josué ia passar por muitas lutas, muitas batalhas reais, com espada na mão, com luta. Precisava de um braço forte, precisava de um corpo físico forte. Mas Deus está falando de ter a força que vem dele mesmo. Nós precisamos de força. Quando nós não temos a nossa força, nós temos a de Deus. Mas nós precisamos, como homens de Deus e mulheres de Deus, permanecermos fortalecidos. Sabe qual é o desleixo que a gente faz às vezes? Uma das chaves da vitória, a chave para o sucesso, era estarmos fortalecidos e preparados em todo o tempo. O problema é que nós só queremos, nós geralmente quando pensamos em nos fortalecer, a batalha já está acontecendo. Quando é semelhante a um soldado, que ele só pensa em treinar, ele vai pegar na sua espada para treinar só no meio da batalha. Não vai adiantar, vai morrer. O soldado, quando ele não está em batalha, ele está treinando, ele está se exercitando, ele está se preparando. O lutador que luta lá no octógono, ele não deixa para entrar fazer musculação no dia da luta. No dia da luta eu vou lá treinar, no dia da luta eu vou pensar o que eu vou fazer. Ou no meio da luta, nem treinei ainda, eu vou treinar um pouco. O inimigo não espera. Seja forte, ele disse: esteja forte, esteja preparado. E eu coloquei aqui duas formas de nos fortalecermos. Os maromba aí das academias, cadê os maromba da academia? Não vai mais? Vai ainda, né? Está aqui o marombeiro. Não sou maromba. Os caras de academia, são duas coisas: é exercício e boa alimentação. Você vai na academia, o exercício regrado,
todos os dias. E a alimentação regrada. A gente pega esses fisiculturistas, né, que os caras parecem uns touros. Os caras é tudo regradinho, tem que comer de 3 em 3 horas. Vi uma vez a vida de um fisiculturista que ele tinha que acordar de madrugada para comer. Ele acordava para comer, ele era um profissional. Ele precisava manter o físico, manter o músculo para ficar forte, para que o corpo dele não começasse a destruir os músculos, porque ele não tinha gordura no corpo, só tinha músculo. Para que ele pudesse manter os seus músculos, ele tinha que comer de 3 em 3 horas. Então, e não era comer qualquer coisa, tinha as refeições certas para que ele tivesse uma boa alimentação e os músculos se fortalecessem. E depois, lá no exercício, bem alimentado, ele ia para a academia, e quando ele fazia o exercício, o alimento que ele adquiriu se tornava em músculos, então ele ficava forte. Para ser forte nós precisamos de exercícios e boa alimentação. Qual que é o exercício do cristão? Ora, a oração, o jejum, a leitura da palavra. Aliás, o exercício, desculpa, essa é a boa alimentação. Qual que é a alimentação? O que a gente come? Qual que é o alimento da alma, o alimento do nosso espírito? Oração, jejum. Oh, pastor, mas jejum para alimentar? Jejum para fortalecer? Claro. O corpo físico ele precisa comer, mas o nosso espírito ele tem que jejuar, santificação. Santificar. Quando a gente ouve, ora a Deus, tem tempo de oração, tem um momento de devocional em casa, um momento de devocional diário, tem um tempo de jejum, tem um tempo de leitura da palavra, a gente está sempre fortalecido, está bem alimentado, está saciado. Costumo dizer que eu duvido, sei lá, mas eu falo, eu acho impossível uma pessoa que tem uma vida de oração diária com Deus não sentir desejo de congregar numa igreja. Esse negócio de, eu adoro a Deus em casa, eu oro em casa, não preciso de ir na igreja, não preciso com os irmãos, eu acho muito difícil isso acontecer, irmão. Porque quando a gente ora e a gente tem contato com Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele nos leva a viver em unidade, nos leva a viver em comunhão. Nasce no coração o desejo de fazer alguma coisa, de ajudar, de ser útil no reino de Deus. Quando a gente está bem alimentado, a boa alimentação. E o exercício do cristão qualquer, exercitar a justiça de Deus, ser justo, ser verdadeiro, cumprir com aquilo que a Bíblia nos diz para fazer. Todos os dias Deus nos dá oportunidades de exercitarmos o discipulado, o perdão, a nova vida, santidade. Às vezes quando a prova vem, alguém vem e me fere, é Deus me dando a oportunidade de exercitar o perdão, para ficar forte, para ficar fortalecido. Quando Deus diz para Josué, seja forte, Ele disse, esteja sempre preparado, se exercite bastante, busque em Deus e seja pronto e preparado, porque quando a luta vier, e eu estou fortalecido e preparado, então eu serei um vencedor, porque eu estou preparado. A chave do sucesso, seja forte, esteja fortalecido em Deus. E a terceira chave do sucesso que ele fala aqui é seja corajoso, ser corajoso, seja forte e corajoso. Tem que ser forte, mas tem que ter coragem. Não adianta ser só forte se não tem coragem. Tem um monte de gente que é forte, mas não tem coragem. Lembro que nós era casão, na adolescência, na juventude, tinha um rapaz, amigo nosso, ele era fortão, cara. Sabe esses que são grandes demais para a idade? Ele era esse cara. Nós era tudo de um tamanho, ele era um grandão, uns bração grandão, fortão. O pessoal chamava ele de cavalão, lá veio o cavalão, olha o cavalão. O cara era um cavalão mesmo, mas era o mais medroso de todo mundo. Um piazinho qualquer de nada, gritava com ele, ele saia correndo. Ele tinha medo, ele não tinha coragem. Faltava nele coragem, faltava nele a força interna para poder agir. Como ele tinha o medo, aliás, ele permitia que o medo sobrepujasse a sua necessidade ou a vontade de agir, porque coragem não é ausência de medo, coragem não é não ter medo, o medo é algo natural, todos nós temos medo, mas a gente precisa vencer o medo, porque o medo ele nos paralisa, ele tenta nos paralisar. Estava lá Davi com a sua fundinha, a sua pedrinha, todo corajoso, confiando em Deus, entrando no vale, e o gigante rindo, todos zombando, e os homens fortes de Deus, o exército forte de Deus, os homens
poderosos da batalha, com suas espadas, com seus escudos, com a sua roupa militar de guerra, paralisados pelo medo. Porque eles olharam para Golias e disseram: Golias é invencível. Não sabiam eles e não entenderam que quem lutava talvez seja um homem, mas quem vencia a batalha é Deus. Foi Davi que entrou na batalha, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Foi Deus que derrubou o gigante. Qualquer um daqueles soldados que descesse ao vale, seja com funda, com pedra, com espada, com lança, a arma não importa, porque era Deus que tinha enviado. Deus é que venceria aquela batalha. Então seja corajoso, porque às vezes nós não vencemos porque não temos coragem. Não aceitamos a proposta, não aceitamos de Deus. Deus levou Davi e disse: agora desce lá no vale e acaba com o gigante. Se Davi tivesse medo, ele não tinha acontecido nada. Se ele ficasse olhando as circunstâncias, ele ia estar lá junto com os soldados de Deus, com o exército todo de Deus, os generais de batalha. Se ele ficasse olhando para os generais que eram os experientes, os generais é que conheciam de guerra, e eles estavam com medo. Olha aqui, como que às vezes a gente racionaliza as coisas. Mas os especialistas estão dizendo que é impossível. Mas os especialistas estão dizendo que não dá. Mas os especialistas em guerra estão dizendo que esse gigante não é fácil de vencer. Se Davi perguntasse para um especialista de guerra qual era a chance de ele vencer aquela batalha, o especialista ia dizer: nenhuma, zero. Você está morto. Você está morto. Uma funda, uma pedra, um gigante desse tamanho, você está morto. Não havia chances aos olhos do homem. Mas Davi, ele sabia onde ele estava indo e quem tinha o enviado, porque ele disse: você vem a mim com espadas, com escudos, mas eu vou a ti, fazendo menção do nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor. Coragem é fazer aquilo que precisa ser feito, no momento que tem que ser feito, ainda que esteja com medo. É vencer o medo. Nós não podemos nos render ao medo. Se Deus chamou, se Deus mandou, Deus está dizendo para Josué: seja corajoso. Seja corajoso, porque vai ter muralha grande aí para nós derrubar as muralhas de Jericó. Vai ter gigantes para nós vencer, exército de gigantes. Se não tiver coragem, Josué, não vence. Se não tiver coragem, você não aceita a proposta. Se não tiver coragem, não se envolve. Se não tiver coragem, não se lança. Se não tiver coragem, não desce no vale. Se não tiver coragem, não vai circundar a cidade de Jericó. Se não tiver coragem para agir, Deus não vai operar. Tem que ter coragem para tomar uma atitude. Tem que ter coragem, porque Moisés, o meu servo, era um homem corajoso. Ele foi lá falar com o faraó e disse: solta esse povo aí. Moisés, o meu servo, era corajoso, porque ele aceitou o chamado e veio fazer algo impossível, sozinho, sem ajuda de ninguém, sem nenhum exército. Mas quem precisa de exército? Se nós temos o Senhor dos exércitos, o Deus da glória ao nosso lado, e que batalha por nós, e que nos enviou para sermos vencedores. Fazer o que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Agora não. Davi tem que vencer o gigante. Hoje não. Não estou bem preparado. Olha aqui, irmão. Não estou pronto. Tenho nenhuma armadura para mim. Ele foi lá e veste a do rei. O rei veste a minha real. Já que você vai morrer com a armadura do rei. Ia morrer mesmo com a armadura do rei, se ele vai lutar com a armadura do rei. Não tenho uma armadura ainda. Ô seu gigante, espera aí, vou mandar fazer uma armadura top para mim, uma do meu número. Espera aí que eu não estou muito fortinho hoje, eu vou ter que ali treinar um pouquinho, vou ter que me fortalecer um pouquinho. A gente fica olhando às vezes as circunstâncias, aquilo que nós somos, aquilo que temos, aquilo que podemos. Mas eu não tenho nada, eu só tenho uma pedrinha e uma funda. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, o Senhor teu Deus é contigo. Tenha coragem. Tenha coragem para ir, coragem para avançar, coragem para lutar, coragem para assumir responsabilidades. Se Deus enviou, vá. A terceira chave da vitória então é: seja corajoso. A quarta chave da vitória: não te espante. Ele diz: não fique com medo, ou seja, não desanime, não se assuste. Porque às vezes nós nos assustamos, geralmente quando nós não estamos bem certos do que vamos enfrentar, ou às vezes Deus não nos conta exatamente o que vamos enfrentar. Ele só diz: vai lá e faça.
Vai lá e assuma a célula. Seja um líder de célula. Vai lá e abra a tua casa e seja um anfitrião. Vai lá e cuide daquela pessoa, seja um discipulador ali. E a gente não tem ideia, como ele disse para Pedro. Pedro disse: ó Senhor, se és tu, olha que demonstração de fé, que homem de fé. Senhor, se és tu andando por sobre o mar, deixa-me ir ter contigo. Eu acho que Pedro ele surpreendeu a todos e surpreendeu a Jesus. Jesus disse: tá bom, Pedro, então vem. E Pedro foi corajoso. Olha aqui, mano. Pedro, ele foi forte, ele reconheceu que era Jesus, foi forte, teve coragem. Então ele teve coragem de tirar o pezinho para fora do barco e começar a caminhar por sobre o mar. Era um homem de coragem ou não era? Claro que era. Mas a Bíblia diz que lá no meio da caminhada, quando ele percebeu a fria que ele tinha entrado, quando ele percebeu que aonde ele estava, ele era totalmente dependente de Deus e que a situação fugia do seu controle, então ele teve medo. Ele teve medo e ele parou de andar. Porque ele olhou o desafio, ele olhou o tamanho do desafio e ele disse: isso aqui é demais para mim. Eu não imaginei que era assim. Ele começou a olhar as ondas grandes, ele começou a sentir o vento forte. Era noite, no meio do mar. Ele era um pescador experiente, ele sabia os riscos do mar. As chances de sobrevivência ali naquele lugar para ele eram mínimas. Então ele começou a olhar e dentro da sua experiência de vida, eu nunca vi alguém andar por sobre o mar desse jeito e viver. Eu nunca vi isso acontecer. Ele começou a julgar a si mesmo à luz daquilo que ele estava vivendo e do conhecimento que ele tinha. Então ele ficou atemorizado, ele ficou assustado. E porque ele ficou assustado, a Bíblia diz que ele começou a ter medo, a coragem foi esvaindo. Ele começou a ter medo, e porque ele teve medo, ele parou de andar. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porque nós desanimamos quando nós deixamos de confiar e acreditar em Deus. O desânimo é uma arma de implosão, ou seja, ela está dentro de nós. Começa dentro de mim. Começa a minar o meu pensamento, o meu sentimento, a emoção, a força que eu tinha. Nós desanimamos quando nós olhamos as ondas, olhamos o mar, olhamos o vento e dizemos: é grande demais. Nós olhamos o chamado de Deus para nós, os desafios que Deus nos coloca, mas derrubar a muralha de Jericó é muito grande. Líder de célula, eu não pensei que era assim. Eu não sabia que era desse jeito. Eu não imaginei que era tão forte, que era tão difícil. E quando a gente sente a dificuldade, quando a gente sente a coisa difícil, a gente para. E quando para, começa a afundar. Por isso que Deus disse para Josué: não se assuste, não te espantes. Porque era gigante que estava vindo ali. Eram batalhas, algumas invencíveis, que só foram possíveis vencer porque Deus foi quem ordenou que eles fossem à batalha. Algumas batalhas eles nem lutaram, o próprio Deus lutou, porque Deus não deixa os seus desamparados. Ele disse: seja corajoso, não te espantes, não pare, não desanime. O desânimo se apresenta quando percebemos o tamanho do desafio que está à nossa frente. Mão do céu, quando nós começamos a fazer a igreja aqui, ainda hoje eu penso: como que nós conseguimos? Eu não sei, eu ainda não sei. Mas as pessoas riam de mim às vezes, porque eu estava no culto e ficava contando os passos lá fora, para aqui, para lá, e ficava fazendo conta. Quando vamos gastar aqui de cimento, acho que vai, quanto saco de cimento vai? Aí eu olhava aquele montão de dinheiro e disse: meu Deus, não vai dar. Aí já estava as caixarias no chão feitas, e agora como é que faz? Agora eu já vendi um sonho. Está todo mundo sonhando, e agora, meu Deus, não vai dar, será que não vai dar? Tinha dias que eu olhava e via o vento forte, e via as ondas gigantes, e dizia: meu Deus, nós vamos afundar. Mas de repente eu ouvi a voz de Deus: não pasmes, não te espantes, ser forte, seja corajoso. E eu dizia: Deus, é contigo, porque eu não posso. E Deus começou a agir, e Deus trabalha, e Deus age. Então não te espantes. A quarta chave para o sucesso, e a última chave para o sucesso deste domingo de manhã, é a última palavra de Deus falando para Josué.
e é aquela que mais nos impulsiona, porque ele disse: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A quinta chave do sucesso é a consciência, a gente entender e perceber e saber: Deus está contigo, Deus é contigo, não estamos sós. Por maior que seja o propósito que Deus nos entregou, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, porque Deus é contigo, Deus é comigo. Deus falou para Josué: como fui com Moisés. Ora, como que ele foi com Moisés? Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, e Deus disse: levanta teu cajado, Josué, nós vamos abrir mar de novo. Porque como eu fui com Moisés, Moisés deu a ordem e a água saiu da rocha. Josué, se precisar pode mandar, que vai ser água da rocha de novo. Deus estava dizendo para Josué: eu estou contigo, eu te dei a tarefa, eu te dei o ministério, eu fiz o chamado, eu te chamei, mas eu garanto que vai funcionar, eu garanto que vai dar certo, eu estou contigo todos os dias, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tem chance de dar errado, não tem chance de naufragar, não tem chance de não funcionar, não tem chance, Josué, de nós não entrarmos nessa terra, não tem chance dos gigantes vencer, não tem chance da muralha não cair, porque Deus está nesse negócio. Deus, assim como foi com Moisés, foi Moisés quem falou com o faraó, mas foi Deus que enviou as pragas. Foi Moisés que levantou o cajado, mas foi Deus quem abriu o mar. Foi Moisés que subiu no monte, mas Deus escreveu as pedras, escreveu nas pedras, foi Deus que deu os mandamentos. Deus falou com Moisés, Moisés é quem foi enviado, mas foi Deus quem libertou o povo. Ele disse: Josué, sou eu que estou te chamando. Josué estava sendo chamado, mas Deus é quem faria o povo herdar a terra prometida. Deus é contigo, nosso Deus é um Deus de vitória. Quando Deus nos chama, irmão, Deus não nos chama para sermos derrotados, Deus não nos chama para sermos vencidos, Ele nos chama para sermos vencedores. E Ele nos dá aqui as chaves do sucesso. Ele disse: adquira conhecimento, medita no livro desta lei de noite, sabe, meio louco, meio apavorado. É mais ou menos assim: medita, aprende. Por quê? Porque prudentemente te conduzirás, e então você vai ser bem sucedido. Busca ler a Bíblia, vamos ouvir a mensagem, vamos ver, está no YouTube, as mensagens estão tudo no YouTube. Eu vou assistir de novo, e vou assistir de novo, e vou assistir de novo. Eu vou parar com a Netflix agora e vou ouvir uma outra mensagem. Eu vou sair do Facebook um pouco e vou ler um livro, vou buscar mais de Deus. Vou mudar a estação do rádio do meu carro aqui, vou botar aqui numa rádio evangélica. Eu quero ouvir hinos, eu quero aquilo que possa me preencher, eu quero ser forte. Ele disse: seja forte. Eu vou praticar, exercer a justiça de Deus. Eu vou ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Vou ser o manezinho de Jesus, né? Manezinho de Jesus. Que a Bíblia diz, o mundo diz que o mundo é dos espertos, mas a Bíblia diz que o céu é dos escolhidos, é dos justos. Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Malandro é malandro, mané é mané, mas o céu não é dos malandros, o céu é dos manés. Aos olhos do mundo, praticar a justiça de Deus é ser um mané. Então eu sou um manezinho de Jesus. Eu escolho ser um manezinho, eu vou praticar a justiça. Eu quero fazer aquilo que é justo, eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu vou exercitar o perdão, eu vou exercitar o discipulado, eu quero prestar contas para alguém, eu quero que alguém me ajude a ser fiel a Deus, eu quero que alguém me oriente, que alguém me acompanhe, e vou ajudar alguém, porque eu posso ajudar alguém também a ser um vencedor. Deus me chamou para isso, eu vou praticar, eu vou exercitar isso, porque a nova vida é uma vida de santidade. Vou me alimentar bem da palavra, oração, jejum, leitura da palavra. Seja corajoso. Coragem vem de fé, confiar e acreditar. Poxa, se Deus me mandou, então não tem chance de dar errado. Se Deus está comigo, então tudo vai dar certo. Não te espantes, não desanime, não se assuste com os problemas, com as dificuldades do caminho. Por maiores que sejam, elas não podem se comparar com o tamanho da glória e do poder do Deus que nos enviou, do Deus que nos chamou. Não te espantes,
A luta vem e passa. Lembra aí da musiquinha, né? A luta vem e passa. Não desanime, irmão. Quem está com Jesus Cristo já tem a salvação. E para encerrar, Deus é contigo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E um pouquinho antes de subir, ele reafirmou isso mais uma vez para todos nós. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmão, é literalmente isso, todos os dias. Ontem ele estava conosco, hoje Jesus está aqui, amanhã ele está de novo, na terça-feira ele está com você. Lá no trabalho, quando as coisas estiverem difíceis, fala com ele, diga: Jesus, está difícil aqui, porque ele está lá, ele está ouvindo. Eu estou contigo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Deus é contigo. Não tem solidão, não estou sozinho. Pode o mundo se levantar contra mim, pode o inferno se levantar contra mim, eu acredito na vitória, porque aquele que me enviou é poderoso para me fazer vencer e triunfar. Deus está comigo, Deus está comigo. Fica em pé em nome de Jesus. Quais 5 chaves do sucesso? Josué conduziu o povo para dentro da terra prometida e venceu batalhas. Com as 5 chaves do sucesso, Josué venceu gigantes. Com as 5 chaves do sucesso, Deus usou Josué e o povo teve posse, tomou posse da herança, daquilo que Deus tinha prometido para eles há muitos anos atrás. É a palavra de Deus, os princípios são eternos. Se Deus tem um chamado para você, se Deus tem te chamado para andar nos caminhos dele, seja corajoso, não te espantes. Deus está contigo. As dificuldades serão vencidas, os problemas serão sanados, porque o Senhor nosso Deus é quem nos garante a vitória. Feche teus olhos. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Você que está talvez se sentindo assim diante da terra prometida, Deus está te chamando por um propósito, você está com medo. A palavra de Deus é para você nessa manhã. O Senhor teu Deus é contigo. Seja forte, seja corajoso. Entre na batalha, entre nessa batalha, desça no vale, porque o gigante vai tombar. Pode descer, porque vai dar certo. Ande em volta das muralhas, comece a caminhar, pare de fazer perguntas e entre, vai, assuma. Deus te chamou, vai dar certo. Se Deus chamou com as chaves do sucesso, não tem como dar errado. É de Deus o chamado. Moisés não tinha poder nenhum, Moisés apenas levantava o seu cajado. Deus é quem abriu o mar. Toma o cajado da mão, Moisés, levanta esse cajado, assume o compromisso, a responsabilidade, e o resto é Deus que faz. É Ele quem conduz. Moisés foi o enviado, mas Deus foi quem livrou o povo. Josué foi chamado, mas Deus é quem venceu as batalhas invencíveis. Foi Deus que derrubou os exércitos, foi Deus que derrubou as muralhas. Não tenha medo das muralhas, muralha não é para você, a muralha é para Deus. Quem vai derrubar a muralha não é você, é Deus, você só vai andar em volta. Quem vai derrubar o gigante não é você, não sou eu, é Deus. Nós só vamos lançar a nossa pedrinha pequenininha. Tudo que temos é uma pedrinha pequenininha, mas nós lançamos o nome daquele que destrói, que derruba gigantes, e o gigante vai cair por terra. Deus é contigo. Deus é contigo, Pai, em nome de Jesus.